Olá, boa tarde. Comece o ano de 2024 fazendo algo que ninguém pode fazer por você, que é se cuidando. Sim, cuidando principalmente da sua saúde mental. E é sobre isso que nós vamos falar na live de hoje. O tema dessa live é Janeiro Branco. Inclusive, eu vou colocar aqui o tema para deixar fixado. Deixa eu só fixar aqui o comentário. Janeiro Branco é um mês de conscientização à saúde mental. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Eu vou pedir para vocês que estão ao vivo, compartilhe essa live, clica aí no aviãozinho, vai enviando para outras pessoas. Às vezes o Instagram demora um pouquinho para notificar as pessoas, então manda o aviãozinho. E para você que vai assistir gravado também depois, se você gostou, se fez sentido para você, compartilha com outras pessoas para que elas tenham acesso a informações como essa, tá bom? Então vamos lá, vamos já iniciar o nosso tema de hoje, que é o Janeiro Branco, né? Primeiro vamos entender por que esse nome, né? Janeiro Branco, como começou, o que é esse mês de Janeiro Branco, né? Então, agora no ano de 2024, já está fazendo 10 anos dessa campanha. Ela começou lá em 2014 com psicólogos de Minas Gerais, com a intenção realmente de divulgar, de conscientizar a população, as pessoas para a saúde mental, né? Então, agora em 2024, nós já temos 10 anos de campanha, e aí eu vou explicar um pouquinho do Janeiro do Branco. Janeiro é um mês de muita reflexão, né? Geralmente janeiro é um mês de início e fechamento de ciclos. É um ciclo que se fecha, né? Um novo ano que termina e um novo ano que se inicia. Então ele é um portal ali, né? Um portal de mudança, onde as pessoas estão fazendo os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos. Por isso que janeiro, geralmente tudo assim, né? Eu começo a dieta em janeiro, eu começo o projeto em janeiro, eu começo a estudar em janeiro. Geralmente tudo acontece no mês de janeiro. Então por isso que eles escolheram o mês de janeiro, e janeiro branco, porque o branco simboliza uma tela, uma folha em branco, onde lá você pode colocar os seus sonhos, os seus projetos, as suas expectativas. É um novo começo, né? O branco da folha e da tela em branco, onde pode ser colocado ali seus sonhos, os seus projetos. Então, por isso que essa campanha tem o nome de Janeiro Branco. E aí, gente, esse Janeiro Branco, essa campanha, ela é um movimento social, né? Eu sou psicanalista, eu sou uma profissional da saúde mental, então eu tenho a obrigação de trazer informações como essa, que é o que eu faço praticamente todos os dias, né? Nas minhas redes sociais, com as pessoas com as quais eu converso, com as minhas pacientes, que é trazer a conscientização para a saúde mental. Então, ainda que fora do mês de janeiro, é algo que eu sempre estou fazendo. Mas não necessariamente é uma campanha que só pessoas, né, os psicanalistas, terapeutas, psicólogos precisam estar engajados. Não, todos nós, né? Então você que está assistindo essa live, você que está aqui no meu Instagram, que vê muito conteúdo sobre saúde mental, você também pode ser um agente para contribuir com esse movimento, para contribuir com essa campanha. E como que você pode fazer isso, né? Compartilhando conteúdos e lives como essa, compartilhando o meu Instagram, onde eu trago sempre informações, trazendo para as pessoas. Quanto mais esse assunto é falado, mais traz a pessoa, né? Fica na mente da pessoa, fica encucada ali na mente da pessoa, mais traz para consciência esse assunto. E ela também vai compartilhando com outras pessoas, né? Então, é uma corrente do bem, né? Eu falo para vocês, vocês falam para outras pessoas, aquelas pessoas que recebem falam para outras, e assim a informação ela vai sendo disseminada, as pessoas vão estando com isso mais na mente, estando com isso mais fresco, pensando mais sobre isso. Então, todos nós, né, podemos contribuir com essa campanha do Janeiro Branco, podemos contribuir com esse movimento que é tão importante, né? E aí, muitas pessoas acreditam que a saúde mental é uma ausência de doenças. Então, por exemplo, eu não tenho nenhum transtorno psiquiátrico, psicológico, eu não tenho depressão, eu não tenho ansiedade, eu não tenho nada disso, então eu estou com a saúde mental ok. Muitas pessoas acreditam que a saúde é uma ausência de doenças. Mas não é bem assim. Eu vou ler para vocês qual que é a definição de saúde mental que a Organização Mundial da Saúde define. Então, ela é um bem-estar geral, no qual a pessoa desenvolve habilidades pessoais, consegue lidar com os estresses da vida,
trabalha de forma produtiva e encontra-se apto para contribuir com a sociedade. Então, olha que interessante, né? Ter saúde mental não significa somente não ter doenças. Então, é um bem-estar. Você tem sentido um bem-estar emocional, né? Você tem sentido esse bem-estar? Você tem conseguido desenvolver as suas habilidades pessoais? Você sabe quais são as suas habilidades e você tem conseguido desenvolver as suas habilidades? Lidar com os estresses da vida. Será que só eu tenho estresse? Tem alguém aí que também passa por estresse? Acredito que todos, né? Então é você também lidar com os estresses da vida da melhor forma possível. Trabalhar de forma produtiva. E aqui o trabalho não é só o trabalho de sair para o escritório, para uma empresa, trabalhar home office, seja o que for. É produzir, né? Realmente viver a vida, né? Trabalhar, produzir de forma produtiva, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar da família, fazer um trabalho voluntário, estudar, tudo isso engloba. Né? E contribuir para a sociedade, para a sua comunidade, contribuir com outras pessoas. Você tem conseguido fazer isso? Então, tudo isso diz sobre saúde mental, tá? E olha como é importante quando você fala sobre isso, o tanto de coisas que você tá levando para as outras pessoas que com certeza muito pouco conhecem sobre esse assunto, né? Então, é isso que se trata a saúde mental. É claro que nós poderíamos ficar aqui, dar um assunto realmente para o mês inteiro, para a gente falar muito, é um assunto infinito. Se a gente for se debruçar e falar sobre tudo que envolve a saúde mental, é muita coisa, tem muita coisa para a gente aprender, tem muita coisa que a gente pode pensar e conversar, mas hoje eu separei alguns tópicos que eu acho que são interessantes para a gente pensar agora nesse começo do ano e nesse janeiro branco, tá? Então, o primeiro tópico que eu quero falar com vocês é sobre o amor próprio. Sim, o amor próprio, o nome já diz, né? É o amor que nós temos a nós mesmos, né? O amor diferente, tem uma palavrinha também que tá muito em alta, que a gente precisa tomar cuidado com ela, que é o narcisismo, né? Então hoje para todo mundo é narcisista, então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Diferente do narcisista e do arrogante, né? Que são pessoas que só amam somente a si mesmas, que só elas são as boas, só elas são as melhores, o resto da humanidade não presta, não é bom, não é legal. É diferente disso, tá? É um amor equilibrado, é um amor saudável, tá? Então, diferente da arrogância, do narcisismo, o amor próprio é a forma com que a gente gosta da gente mesmo, com que a gente se ama, tá? Isso que é o amor próprio. E é o amor e o cuidado que a pessoa tem com ela mesma, né? A aceitação de quem você é, a aceitação das suas qualidades, dos seus pontos de melhoria, a aceitação do ser humano que você é, né? Então, isso que seria o amor próprio, tá? É a forma com que você se ama, se cuida e se aceita, né? E aí, muitas vezes, a gente devota muito amor aos outros, né? Principalmente as mulheres. Então, devota muito amor aos filhos, ao marido, aos pais. Mas e o amor a si mesma, né? Então, nós precisamos ter sempre esse equilíbrio. Amar aos outros é importante, assim como nos amar, né? Na própria Bíblia, o próprio Jesus disse, né? Ame ao próximo como a si mesmo. Então, como eu posso amar alguém se eu não me amo? Como eu posso amar ao outro se eu mesma não me amo, né? Então, nós precisamos pensar sobre o amor próprio, né? Como é a forma com que a gente se ama, com que a gente se cuida e com que a gente se aceita, tá? Esse é o primeiro tópico, amor próprio. O segundo tópico é a autoestima. Então, a autoestima, ela já é a forma com que a pessoa o valor que ela dá a si mesma, a forma com que ela se enxerga, a forma com que você se vê, com que você se enxerga, o valor que você dá a si mesma é autoestima, a relação que você tem consigo mesma, né? Também, às vezes, você se relaciona com as outras pessoas, mas e a relação consigo mesma? Às vezes, a gente não consegue ficar 5 minutos sozinha, a gente não consegue estar com a nossa própria presença. Olha como isso é sério, né? Então, eu gosto de estar nas multidões,
Eu gosto de estar com as pessoas e eu adoro isso, eu também gosto de estar com pessoas, mas antes a nossa principal companhia tem que ser nós mesmas, né? Nós somos aquela que estamos conosco o tempo todo, então a gente precisa ter prazer também na solitude, ter prazer naquele momento de estar sozinha, refletindo, tomando um chá, indo num parque. Então a autoestima diz muito sobre isso, da relação que você tem consigo mesmo, né? Na forma com que você se olha, com que você se enxerga, com que você se aprecia. E aí, esses dois pontos, nós só conseguimos amar uma pessoa, nós só conseguimos valorizar, nós só conseguimos apreciar uma pessoa, cuidar de uma pessoa que a gente conhece, né? Como amar, como cuidar, como zelar, como apreciar alguém que a gente não conhece. Fica difícil, né? E aí eu já puxo o próximo ponto, que seria o autoconhecimento. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos comentários. A minha mãe tá falando, eu me amo muito, muito bem, eu também me amo. A gente precisa trabalhar realmente nesse amor próprio. Quando eu era adolescente, não gostava de ficar sozinha. Hoje eu amo. E também faz parte de um processo de amadurecimento, né? Com o passar do tempo, muitas vezes nós vamos... Por que eu não gosto de ficar sozinha, né? Por que eu não gosto da minha companhia? Não é um isolamento, não é um se afastar das pessoas, mas é também, da mesma forma que gostamos de estar com os outros, que a gente também gosta de estar com a nossa própria companhia. E se isso não acontece em nenhum momento, se você não consegue fazer isso em nenhum momento, aí realmente precisa ser pensado, né? Por que eu não gosto de estar comigo mesmo? Por que eu não gosto da minha companhia, né? Então, como eu dizia, a gente só pode cuidar, amar e zelar por alguém que nós conhecemos, né? E será que a gente se conhece, né? É o que eu bato na tecla aqui todas as vezes, na maioria das lives, eu falo muito sobre o autoconhecimento. E na psicanálise a gente tem uma ferramenta, né, que permite que a gente olhe pra gente mesmo, só que de uma forma mais profunda, né? Não é só que comida que eu gosto de comer, que cor que eu gosto. É legal a gente saber sobre essas características nossas, mas o autoconhecimento, para nos trazer esse senso mesmo de conhecer a nossa essência, ele é mais profundo, né? É conhecer a construção da nossa personalidade, como que a nossa personalidade foi construída, e isso vem desde lá da nossa infância ou até antes, né, da gestação da nossa mãe. Então, a partir dali que nossa personalidade foi sendo construída. Então, nós precisamos ter esse conhecimento mais profundo de quem nós somos mesmos, né? Eu quero dar um exemplo para vocês de um caso de uma paciente que se queixou, né, na sessão, que ela era muito criticada pelas pessoas porque ela estava sempre gritando, né, e ela trabalhava no ambiente hospitalar, no ambiente da saúde, que ela não podia ficar falando naquele tom de voz, e ela estava sempre gritando, e ela foi criticada e chamada a atenção por alguns colegas de trabalho, por algumas pessoas da família, né, e ela trouxe isso na terapia, a gente conversou um pouco sobre isso, e ela falou que está o tempo todo se policiando para não gritar, para não falar com esse tom de voz, para não incomodar as pessoas. E eu conversei com ela o quanto que isso desprendia a energia dela, né? Ela tem que estar o tempo todo se policiando em como falar e tudo. Então nós vamos entender, através da história dela, por que ela tinha essa necessidade de gritar, de falar tão alto, né? E aí nós entendemos que ela teve uma infância de muita negligência, de muito abandono, então ela não teve mãe, pai, pessoas que pudessem ouvi-la, que pudessem perguntar como foi o seu dia, como foi na escola, o que você está sentindo. Ela não tinha a oportunidade de se expressar, de falar. Então o que o inconsciente dela entendeu? Para que alguém possa me ouvir, para que eu possa ser ouvida, eu preciso gritar. Só assim, só dessa maneira que alguém vai poder entender e saber o que eu estou querendo dizer, né? Então olha como é sério isso, né? Olha como a nossa história, quando nós vamos costurando a nossa história, quando nós vamos entendendo a construção da nossa história,
nós vamos entendendo muito sobre nós. Então, o autoconhecimento, ele diz muito também sobre isso, tá? Sobre esse conhecimento da nossa essência, da nossa história, por que eu faço isso, por que isso me incomoda tanto e mesmo assim eu tenho a necessidade de fazer. Isso vem muito da construção da nossa história. Então, uma pessoa que grita, né, essa pessoa que eu dei como exemplo, uma pessoa que grita hoje pode ser uma criança, uma menina que não foi ouvida. Então, ela entendeu que ela só conseguiria se expressar se ela gritasse. Né? Então, olha como isso é sério, né? Olha como as coisas que nós passamos na infância, as coisas que nós vivemos, elas interferem na nossa vida hoje. Quando nós olhamos para isso, então nós vamos ressignificar. Hoje você não precisa mais gritar. Hoje, para você se comunicar, você não precisa gritar. Você pode falar num tom de voz normal e as pessoas vão te ouvir, porque hoje você é uma adulta, hoje você tem a capacidade de se expressar, vamos trabalhar as dores que ficaram de tantas negligências e de tanto abandono, mas hoje você não precisa mais disso. Então, o autoconhecimento diz sobre isso, né? Daquilo que nós vivemos, daquilo que nós passamos e como isso interfere na nossa vida hoje, tá? A Edi, querida, boa tarde. Muito bom ter você aqui com a gente, tá bom? E aí nós vamos pro próximo tópico, que é o autocuidado, né? E o autocuidado, eles são práticas intencionais. Então, é aquilo que eu faço com intenção, não aquilo que eu faço de forma automática. Então, o autocuidado são práticas que nós fazemos intencionalmente, ou seja, eu quero e sei que eu estou fazendo isso pra mim porque é bom, né? E o autocuidado, ele visa nos ajudar a promover nossa saúde, nosso bem-estar e nosso equilíbrio emocional. Então, é um autocuidado como um todo, né? Então, eu olho para minha saúde, eu olho para minha alimentação, eu olho se eu sou uma pessoa sedentária, se estou me exercitando, se estou cuidando do meu corpo, da minha mente, do meu espiritual, né? Um autocuidado é o cuidado que você tem consigo mesma em todas as esferas da sua vida. Então, nós estamos falando do Janeiro Branco sobre saúde mental. Só que eu não posso falar para vocês, cuidem apenas das suas emoções, cuidem apenas da saúde mental, porque não tem como fazer essa separação, né? Então, nós precisamos cuidar de todas as áreas da nossa vida. Então, o autocuidado, ele vai visar as nossas necessidades físicas e emocionais, né? A gente não pode fazer essa separação, como muitas pessoas fazem. Eu sou um marombeiro lá de academia, eu sou fitness, eu como bem, mas eu negligencio a minha saúde mental. Ou então, eu faço terapia, cuido da minha saúde mental, só que eu negligencio a minha saúde física, eu negligencio o meu corpo. Não vai dar certo, vai ter sempre uma parte pior que a outra. Então, nós precisamos buscar o equilíbrio, não a perfeição, porque ela não existe, nunca vai existir. Nós nunca vamos conseguir fazer tudo 100% maravilhoso, perfeito. Não é isso que eu estou falando, mesmo porque nós somos seres humanos e a busca da perfeição também é um sintoma que nós precisamos olhar. Por que eu quero ser perfeito? Não existe pessoa perfeita. Então, eu estou em busca de algo que é impossível. Eu jamais vou falar aqui com vocês sobre perfeição, né? Mas sobre a busca de uma vida mais saudável possível em todos os aspectos, seja físico, mental, espiritual, tá? Então, o autocuidado, ele diz sobre isso. E como nós falamos ali no início da live, né? Na definição da OMS sobre a saúde mental, não é apenas a ausência de doenças. E o autocuidado da mesma forma. Eu não me cuido simplesmente para prevenir doenças, eu me cuido para ter uma vida mais equilibrada e uma vida mais satisfatória, né? Então, assim, é importante que a gente se cuide para que eu não tenha uma diabetes, para que eu não tenha um colesterol alto, para que eu não tenha problemas mentais. Eu me cuido para isso, para prevenção, mas não só, também para que eu desfrute de uma vida saudável, para que eu desfrute de uma vida equilibrada, de uma vida satisfatória, né? Então, a gente precisa pensar muito sobre isso. Quando a gente fala de saúde, não é somente a ausência de doenças. Isso é importante que fixe, para que vocês fixem isso, porque às vezes a gente entra naquele comodismo. Se eu não tenho doença, tá tudo bem. E não é só isso. Nós precisamos estar plenos, né? Nós precisamos ter uma vida sem doenças, mas com plenitude, né? Uma vida satisfatória e uma vida que nos dê prazer, dentro sempre daquilo que é
possível, né, das nossas possibilidades. Lembrando mais uma vez que eu não quero nunca trazer um senso de perfeição, nossa vida vai ser perfeita, vocês vão fazer tudo perfeito, porque isso não existe, gente, tá? Então, eu quero sempre que isso fique muito claro, sempre trazendo o equilíbrio dentro das nossas possibilidades, o que a gente pode fazer de melhor para nos cuidar, em todos os aspectos, o que você tem feito para cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental, o que você tem feito para ter uma vida mais saudável, uma vida mais satisfatória, uma vida mais equilibrada. Então, o autocuidado diz sobre isso, tá bom? E aí, eu vou ver se tem alguma pergunta ou algum comentário, que aí eu vou passar a nossa dica final, nosso exercício, que eu sempre gosto de deixar aqui, para que vocês já saiam dessa live colocando em prática. Então, eu vou passar aqui para vocês. Desde o início da pandemia, comecei a praticar exercícios físicos todos os dias. Realmente, gente, a minha mãe, ela é um exemplo de ficar firme mesmo, de constância nas atividades físicas. Somos uma engrenagem, exatamente. Precisamos estar tudo alinhado, mente, corpo e espírito. Não tem como fazer essa separação, né? Não tem como a gente cuidar só de uma parte e negligenciar a outra. A Edi colocou, nos cuidando teremos uma qualidade de vida melhor, exatamente. Esse conteúdo é super necessário para todos nós. Então, essa palavrinha, qualidade de vida, né? A gente vai buscar dentro das nossas condições, dentro das nossas limitações, a melhor forma que a gente pode ter de viver, né? Então, se tá dentro das minhas condições e eu puder fazer aquilo, quando eu não faço, eu estou negligenciando a minha saúde, eu estou negligenciando a minha qualidade de vida. Então é isso, a gente se cuida para buscar uma melhor qualidade de vida, tá? Então, não tem nenhum comentário, não tem, se alguém quiser deixar alguma pergunta, alguma coisa aqui, senão eu já vou passar para nossa dica final, tá bom? Então, qual que é a nossa dica? Eu vou dar uma olhadinha aqui nas colas para eu não esquecer de falar nada para vocês, porque é muito legal esse exercício, tá? Então, uma outra palavrinha que tá muito em alta aí, tá muito na moda, é o mindfulness. O que seria o mindfulness? É a atenção plena, tá? É o movimento de estar totalmente entregue, com a sua atenção totalmente voltada para o momento atual, para aquilo que se está fazendo. Então, por exemplo, no momento vocês estão aqui comigo assistindo essa live, mas às vezes você está assistindo a live e na televisão está vendo uma coisa, está falando com outra pessoa, aí você pega um outro celular que você tem no trabalho e está ligando para alguém, ou seja, você não está com a sua atenção em nada, porque você não conseguiu ter a sua atenção plenamente focada em nada disso que você está fazendo. E com essa vida, com essa loucura que nós estamos vivendo, a gente está muito assim, a gente não consegue ter uma atenção totalmente plena no momento presente ou naquilo que a gente está fazendo. Então é sobre isso que eu quero falar para vocês, e esse exercício vai falar sobre isso, e vocês podem praticar hoje ou no final de semana, que vai vir aí esse exercício que é o Mindfulness, atenção plena durante o banho. Sim, vou explicar para vocês. O banho é algo que a gente faz todos os dias, às vezes até mais de uma vez por dia, né? Então a gente faz muito de forma automática. Então eu entro lá no banheiro, me ensaboo, me enxugo e saio. E nem sei, às vezes eu tô cantando, às vezes eu tô pensando em um monte de coisas, eu nem sei o que eu tô fazendo. Eu sei que eu já tomei banho, já saí do banho e nem lembro às vezes o que aconteceu ali naquele banho. Então nós vamos tomar um banho diferente dessa vez. Nós vamos tomar um banho intencional, tá? Você vai estar com a sua atenção totalmente focada naquele momento. Então, o primeiro passo, se vocês quiserem anotar, pegar papel e caneta, anota. Senão, depois vocês voltam aqui, a live vai ficar gravada, vocês assistem de novo. Mas é importante que vocês façam, depois que vocês fizerem, me conte aqui como foi, tá? Então, antes de começar esse banho, você já vai pra ele se preparando. Você já vai fazer uma preparação. Bom, eu vou tomar um banho diferente dessa vez. Eu vou tomar um banho totalmente focado naquilo que eu estou fazendo e somente naquilo. Então, você vai, primeiro passo, focar na sua respiração. A respiração, ela precisa ser consciente, né? Então, você vai puxar o ar bem forte, bem profundo pelo nariz e soltar pela boca. Primeira coisa é você respirar. Quando nós respiramos, nós vamos oxigenando o nosso cérebro, nós vamos baixando a ansiedade, nós vamos entrando num estado de relaxamento.
Então, a primeira coisa, antes de você entrar para esse banho, você vai começar a focar na sua respiração e focar o seu pensamento para o momento atual. Então, não se permita que você pense em outras coisas, no que você tem para fazer, no que você vai fazer amanhã ou depois daquele banho. Você vai focar somente naquele momento. Se você precisar puxar a sua mente 10, 15, 20 vezes, você vai fazer isso, tá? Você vai estar somente ali naquele momento. Então, a respiração e puxar os seus pensamentos para aquele momento atual. Não se permita pensar em outras coisas, tá? Quando você entrar no chuveiro, você vai pensar nos seus 5 sentidos. Nós vamos observar os 5 sentidos que nós temos. Nossos pensamentos, nossas emoções, eles vêm dos nossos 5 sentidos. Daquilo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente toca, dos cheiros que a gente sente. Então, nós precisamos ter maior sensibilidade aos nossos sentidos, tá? Então, o primeiro sentido é o tato. Você vai sentir a temperatura da água. Como você gosta de tomar banho? Morno, quente, gelado, você vai sentir a água caindo no seu corpo, o movimento, se você se ensaboa, se é sabonete líquido em barra, se você usa esponjinha, bucha, você vai sentir o movimento da esponja no seu corpo, você vai sentir a água, você vai sentir o geladinho ali do sabonete, você vai sentir o que está acontecendo com o seu corpo naquele momento, né? Todas as sensações táteis que você está sentindo da água, dos produtos, como você se ensaboa, se você começa pela cabeça, se você começa pelas pernas, pelos braços, pela barriga, você vai se perceber a cada detalhe desse banho que você tomar. Vai ser um banho diferentão, tá? Depois o olfato. Que cheiros você está sentindo? Quais são os produtos que você está usando? Qual cheiro tem o sabonete? Se você usa um óleo, o cheiro do próprio banheiro, se você lavou ele agora há pouco, tem um desinfetante, tem um aromatizador de ambiente. Quais são os cheiros que você está sentindo naquele momento? Perceba aqueles cheiros, tá? Foco. Se seu pensamento começar a voar, você volta. Não, nesse momento eu estou tomando um banho diferente e eu estou pensando e sentindo. Nesse momento eu vou me permitir somente estar nesse banho. Depois, a audição. Qual é o som da água? Não sei se você usa algum tapetinho, se você tem box. Quando a água bate no seu corpo, como é o som? Quando a água bate no box, no chão, em algum produto que tá ali, quais são os sons que você tá ouvindo? Tem algum som ao redor? Se você mora em apartamento ou em casa, a casa tá silenciosa, tem algum outro som que você tá ouvindo? Você pode levar deixar uma musiquinha ali tranquila, uma música relaxante para você ouvir. Então preste atenção no que você está ouvindo, quais são os sons daquele ambiente e daquele momento. O último, a visão, né? O que você está vendo? Então presta atenção nas cores do seu banheiro, na iluminação do seu banheiro, como é a luz do seu banheiro, quais são os produtos que você consegue ver, quais são as cores, o que tem mais ali no seu banheiro, tem toalhas, como é o seu banheiro, é grande, é pequeno, o que você consegue ver no seu campo de visão ali, né? Então, aguce os seus 5 sentidos, preste atenção em tudo que está acontecendo naquele momento. É uma atenção plena, tá? E se permita-se apreciar aquele momento, né? E aproveite também aquele momento ali para exercer sua gratidão. Agradeça pelo banho que você está tomando, agradeça por esse momento de relaxamento, agradeça por você estar mais um ano vivo e podendo desfrutar de um banho, de uma casa, né? De um conforto. Vá se permitindo ali sentir tudo isso naquele momento, né? Então, é isso que eu queria trazer para vocês, tá? É uma técnica de mindfulness, é uma técnica de atenção plena. E eu escolhi o banho porque é algo que nós fazemos muito automaticamente, que nós fazemos sempre com outras 1000 coisas na mente, pensando em outras coisas. Às vezes a gente leva o celular e fica ouvindo aula, e fica ouvindo alguma coisa, e fica vendo série. Tem gente que vê série, vê música na hora do banho, então se permita que esse banho seja diferente, tá? Que esse banho você esteja totalmente entregue naquele momento, que você se perceba, tá? E isso diz muito sobre tudo que nós falamos, né? Esses foram os tópicos que eu escolhi
para falar hoje. Durante esse mês eu vou trazer bastante coisa sobre o Janeiro Branco. Eu pretendo trazer bastante informações e me ajudem compartilhando. Vamos fazer com que mais pessoas, né, tenham acesso à saúde mental, que elas possam olhar para sua saúde mental, que elas possam pensar na sua saúde mental. Que esse ano não se negligenciem mais, né? Se cuidem. Eu até coloquei ali, né, na chamada pro post, pra live de hoje. Sua saúde mental importa, né? Às vezes a gente vive uma vida tão corrida, atropelando tantas coisas, então do jeito que tá bom, vou levando. E não é assim, né? Vamos ser mais intencionais no cuidado que a gente tem com a gente mesma, no nosso amor próprio, na nossa autoestima, né? Se você observa que você não está conseguindo, eu não consigo me amar, eu não consigo gostar de mim, eu não consigo me admirar, procure uma ajuda, né? Procure entender, como eu trouxe ali o exemplo. Tudo que acontece hoje na sua vida é um reflexo daquilo que você já passou, né? Então, de repente, se você tem dificuldade de se aceitar, se você tem dificuldade de se amar, será que você ouviu algo que ficou no seu inconsciente de que você não era merecedora de alguma coisa? Será que você ouviu algo que abalou a sua autoestima, que abalou a forma com que você se vê? Então, isso é possível ser mudado, né? Isso é possível que você enxergue verdadeiramente a pessoa que você é, né, que você consiga, como a gente falou ali na definição, desenvolver suas habilidades, contribuir com a sociedade, que você consiga ter uma vida plena e satisfatória dentro das suas condições, tá? Então não negligencie sua saúde mental, converse com outras pessoas sobre isso, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, se não tiver a gente já vai encerrando. Adorei, vou praticar hoje no meu banho, amei a dica, que bom. Tenho o hábito de agradecer meu banho quentinho no meu banheiro abençoado, é isso mesmo. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar, a gratidão, ela é o princípio da prosperidade, né? Então, quanto mais a gente agradece, mais coisas boas vêm, porque se a gente é grato pelo pouco que a gente tem, né, o muito será nos dado. Então, a gente, realmente, a gratidão, ela é uma prática muito importante. Também é uma prática comprovada cientificamente pela neurociências, por muitas literaturas falando o quanto a gratidão, a prática da gratidão, ela nos ajuda. Hoje meu banho será diferenciado, é isso aí, Edi. Então depois que vocês fizerem esse super banho aí, depois vocês me contem como que foi, tá bom? E no mais, gente, muito obrigada por estarem mais uma vez aqui comigo. Vou deixar a live salva, compartilhem com outras pessoas e sexta-feira que vem nos vemos de novo. Um beijo pra todos, tchau, tchau!